Olá, alunos da Escola Estelita, tudo bom com vocês? Nós vamos com mais uma aula aqui sobre regência verbal, uma aula aí de gramática, assunto destinado mais ao terceiro ano do ensino médio. É um assunto um pouquinho extenso, mas eu separei em duas partes, né? Vamos ver hoje aqui nesse vídeo a primeira parte, algo um pouco mais simplificado para que vocês possam entender. Então, regência verbal é mais ou menos o seguinte: é como o verbo vai reger o outro termo, certo? Então, nós vamos ter que voltar um assunto aqui, ó, por exemplo, verbo transitivo direto. Eu selecionei alguns verbos aqui para vocês, ó. Amar, namorar, adorar e esperar. Todos esses verbos aqui, eles são transitivos diretos. Então, isso quer dizer o seguinte, ó. Se eu vou falar assim para vocês, ó. Eu namoro com fulano. Então, veja só, não pode usar esse com aqui, certo? Porque é o verbo transitivo direto. Então, como seria a frase correta aqui? Eu namoro fulano. Eu namoro fulano. Sem o com, porque não admite a preposição. Isso acontece também com o verbo amar, adorar e esperar. E há um grande equívoco também na língua, certo? Quando fala do verbo amar. Quando a pessoa fala, né? Te amo. Na língua formal não admite te amo, né? Amo-te. Amo-te. Certo? Então, é a questão aí da regência, certo? Temos aqui mais verbos, ó. Esquecer e lembrar. Certo? Verbos aqui, ó. Vamos apagar aqui para ficar melhor para vocês entenderem direito em todo esse processo. O verbo esquecer e lembrar. O verbo esquecer e lembrar, ele pode ser pronominal ou não. Quando ele não é pronominal, o que é pronominal? Quando tem um pronome. Então, quando ele não for pronominal, ele vai ser objetivo, ou vai ter o objeto direto para complementá-lo. Por exemplo, ó, eu esqueci o lápis. Então, ó, aqui vai ser verbo transitivo direto. Por que verbo transitivo direto? Porque não tem preposição. Dois exemplos de preposição: de e com. Então não tem. Então por isso que é verbo transitivo direto. Esqueci o lápis. Quando ele for pronominal, ele vai ter o pronome, normalmente o pronome me. Ó, eu posso dizer aqui, ó. Esqueci-me do lápis. Nesse caso aqui vai ser transitivo indireto. Perceba agora que tem a preposição, porque eu coloquei o pronome. Então, sem o pronome, não tem a preposição. Com o pronome, tem a preposição. Certo? Isso serve para o verbo esquecer e para o verbo lembrar. Mais uma dica aí de regência verbal para vocês. Vamos lá, pagando aqui para ficar melhor para vocês. Ó, obedecer e desobedecer. Esse é fácil. Sempre é transitivo indireto. Sempre vai ser verbo transitivo indireto. Vai exigir a preposição. Por exemplo, obedeço às leis. Ó, aqui, ó, o acento grave da crase indicando que há uma preposição nesse meio aqui, certo? Obedeço ao pai. Obedeço ao pai, certo? Então, aqui também o a como preposição. Então, o verbo obedecer e desobedecer vai exigir a preposição, certo? Então, esse é um ponto. Verbo preferir. Olha só, o verbo preferir, esse aqui também você vai ter uma ideia que nós usamos muito. Né? Vocês ouvem as pessoas falando muito. Ah, prefiro mais carne do que salada. Na língua formal, o verbo preferir, você não pode utilizar o do que. Tem que ser a preposição a. Então, vai ser assim, ó. Prefiro carne a salada. Certo? Então, no lugar do que, você vai usar o a. Então, o verbo preferir tem essa regência. Então, preste atenção no uso desse verbo preferir. Certo? Mais uma dica aí para vocês. Temos agora aqui também o verbo simpatizar e antipatizar. Esse é fácil. É só você usar o verbo simpatizar junto com a preposição com. Simpatizo com o professor. Então, ó, simpatizo, foca aqui, certo? Simpatizo
com, olha aqui, ó, com o professor. Então, o verbo simpatizar e o verbo antipatizar vai exigir a preposição com, certo? Então, mais uma dica aí para vocês. E aqui, agradecer, perdoar e pagar. Isso aqui é interessante, ó, porque vai depender da forma que será construído aqui essa oração, para que vocês possam usar o verbo agradecer, perdoar e pagar. Quando se referir a uma coisa, ele é transitivo direto. Por exemplo, ó, eu pago o dinheiro. Dinheiro é uma coisa, certo? Então, ó, transitivo direto, não tem preposição nenhuma. Mas se eu vou usar um desses verbos aqui, se referindo à pessoa, fazendo referência à pessoa, ele vai ser transitivo indireto, vai exigir a preposição, né? Eu paguei ao rapaz. Ó, rapaz aqui, pessoa. Ó a preposição aqui, ó. Perceberam? Eu não poderia usar na língua formal, eu paguei o rapaz. Claro que no dia a dia, na forma coloquial, na linguagem popular, no cotidiano, eu vou usar tranquilamente. Eu estou falando aqui, passando para vocês a língua formal, né, como a gramática exige, tá certo? Então, referindo a pessoa, transitivo indireto, verbo transitivo indireto. Referente a coisa, pagar alguma coisa, certo? Verbo transitivo direto. Acontece essa mesma coisa que vão usar para agradecer e perdoar, certo? Então, é mais uma dica aqui para vocês em relação a esses verbos, tá certo? Aí eu tenho aqui, tá bom? Para que vocês possam entender mais, né? Eu tenho aqui o verbo informar. O verbo informar tem uma construção transitiva direta e transitivo indireto ao mesmo tempo. O verbo transitivo direto e indireto, né? Porque eu informo alguma coisa a alguém. Então fica assim, ó. Informei o comunicado à turma. Ó, informei o quê? O comunicado. Então aqui eu tenho um objeto direto. A quem? A turma. Aqui eu tenho um objeto indireto. Então verbo transitivo direto e indireto. Então, minha gente, aqui foi a parte 1 da regência verbal para vocês aí do 3º ano da Escola Estelita Timóteo, né, nesse isolamento social. Nós estamos aqui levando a aula da melhor forma para vocês e nós vimos aqui o assunto regência verbal para o 3º ano do ensino médio. Valeu, gente, até a próxima.